Olá, vamos continuar aqui nossa conversa sobre tuberculose. Fala sério, Joãozinho. Bom, vamos fazer um paralelo com o que a gente está vivenciando hoje em dia. A gente tem muita preocupação com o novo coronavírus, com a Covid-19, preocupação mais do que justificável. Só que a gente tem que ter otimismo, esperança, inclusive quando a gente leva a mente ao passado e se recorda das questões ligadas à tuberculose. A tuberculose, apesar de continuar matando muito, ela já foi uma doença absolutamente letal. Até vai uma dica para esses momentos de reclusão, é um filme chamado Os Outros, muito interessante, e que se passa numa época em que a tuberculose saía ceifando vidas direto e reto por aí. Hoje não é mais assim. Hoje a morte por tuberculose, ela nasce muito mais do descaso, das distorções socioeconômicas, das questões psicológicas e de diversos fatores que estão ligados à adesão ao tratamento, porque a tuberculose ela é totalmente curável. A grande questão, em primeiro lugar, é o diagnóstico da tuberculose. E aí nós precisamos passar às pessoas uma informação que seria a respeito de quando você deve se preocupar com a possibilidade de estar com tuberculose. O que você, como paciente, pode apresentar e o que você, como profissional de saúde, como médico, tem que ficar atento. A tuberculose geralmente emagrece. A tuberculose é uma doença consumptiva. Então, uma pessoa que está se alimentando normalmente, mantendo o mesmo ritmo de alimentação que ela tem e está perdendo peso, a gente diz que tem alguma coisa consumindo essa pessoa. Isso pode acontecer também em doenças neoplásicas, doenças malignas, mas a tuberculose é campeã em produzir esse tipo de efeito, ou seja, perda de peso sem uma origem clara. A tuberculose também é uma doença infecciosa e muitas vezes ela vem com febre, mas geralmente a febre da tuberculose não é alta, ela tem uma tendência a produzir febre baixa, especialmente no entardecer, no início da noite, naquele horário que o mineiro chama de lusco-fusco. Então essa febre vespertina, ninguém sabe exatamente por que isso acontece, mas é muito comum a tuberculose produzir febre baixa nesse período do dia. E também é muito comum durante a noite a pessoa suar muito, uma sudorese muito intensa, de molhar a roupa de cama de suor ao ponto da pessoa acordar, ter que tomar um banho, trocar de roupa, trocar roupa de cama e tudo mais. E a tosse? Ela é muito prevalente no pulmão, a tuberculose pulmonar é a mais comum, e ela causa tosse, uma tosse contínua, uma tosse crônica, uma tosse persistente, que muitas vezes tem catarro, escarro. Esse quadro clínico, junto com essa tosse, é que vão sugerir tuberculose. É importante dizer isso, porque não é adequado que uma pessoa que está com tosse crônica, por ela estar com tosse crônica, ache que tem tuberculose. A tosse crônica está presente na asma, no refluxo gastroesofágico, na doença pulmonar obstrutiva crônica e em diversas outras doenças. Mas um quadro arrastado, lento, com emagrecimento, tosse, febre vespertina, sudorese noturna, isso tem que fazer com que a pessoa se preocupe e se ela está com tuberculose e o médico se preocupar se esse paciente pode estar com tuberculose. E qual é o exame fundamental para esse paciente? Não é a radiografia de tórax, nem a tomografia de tórax, é o exame de escarro. A pessoa com tuberculose pulmonar ativa, em boa parte das vezes, ela, na tosse, que vem o catarro junto, ela elimina naquele escarro o bichinho que a gente já comentou sobre ele, o bacilo de Koch, o Mycobacterium tuberculosis. E esse bichinho ele pode ser identificado no laboratório, numa lâmina em que você coloca o escarro, coloca uma coloração apropriada, faz uma técnica apropriada e olha e vê lá o bichinho. Existem diferentes bichinhos que podem aparecer da mesma forma que o Mycobacterium tuberculosis, mas se você é brasileiro, e ainda mais se você vive no Rio de Janeiro, e se você tem um quadro dessa natureza, visualizar em uma lâmina um determinado tipo de elemento microbiano que a gente chama de bacilo álcool ácido resistente,
é praticamente 100% de certeza da pessoa estar com tuberculose. É claro que existem formas mais difíceis de serem diagnosticadas, quadros clínicos um pouco escuros, mascarados, e aí isso faz parte, e aí a pessoa vai precisar de procurar um especialista, passar por uma investigação diagnóstica mais complexa, mais sofisticada. Agora, o que mais nos incomoda não são os quadros obscuros, os quadros complexos, os quadros que não são tão óbvios. É a quantidade de quadros óbvios, fáceis de se diagnosticar e que passam desapercebido por falta de atenção do próprio paciente ou então por falta de percepção do profissional que está atendendo esse paciente. E uma coisa que a gente comenta que é muito importante é como esse sintoma de tosse com catarro e febre, e se a pessoa fizer uma radiografia de tórax sem ter feito o exame de escarro, pode sugerir uma pneumonia, o que não seria muito adequado, porque a pneumonia é um quadro mais agudo, a tuberculose é mais arrastada, mas tudo bem, isso pode ser um fator de confusão. E às vezes a pessoa, para tratar a pneumonia, usa alguns antibióticos que podem mascarar a tuberculose. Não vão tratar, não vão curar a tuberculose, mas vão diminuir a quantidade de bacilos e vão dificultar o diagnóstico da tuberculose. Então, as chamadas quinolonas respiratórias, levofloxacino, moxifloxacino, são antibióticos que devem ser sempre evitados se existir suspeita de tuberculose, porque eles podem diminuir a quantidade de bichinhos, de bacilos, causar uma melhora clínica transitória, dificultar o diagnóstico posterior, mas não vão curar o paciente, não vão tratar curativamente o paciente. Isso pode trazer problemas sérios de diagnóstico tardio, de evolução mais grave, doença com resistência e tudo mais. Então, no caso de possibilidade, suspeita, risco de poder existir tuberculose num quadro que pode ser confundido com pneumonia, ou uma pneumonia que pode então sugerir tuberculose, a recomendação é não se fazer como antibiótico as quinolonas respiratórias em hipótese alguma. Então a gente espera que esses pontos cardeais aí fiquem na memória das pessoas. Se você estiver desenvolvendo um quadro clínico dessa natureza, com essas características, procure o médico. E esse tipo de quadro não é para esperar a pandemia passar, lamentavelmente. Se você está com esse tipo de situação, você tem que procurar atendimento médico, sim. E para quem atende esse paciente, ficar atento e evitar confusões, evitar equívocos, e a gente continua nessa nossa luta em busca da erradicação da tuberculose na face da Terra. Ok? Um abraço.